Bem-vindo ao canal Escatológico. Tenho visto algumas afirmações que pululam na internet e nas redes sociais que são opostas à verdade do Evangelho. E tais afirmações, em grande parte, decorrem do desconhecimento dos conceitos dos cristãos do primeiro século a respeito de Deus. Então temos aí Oséias 4:6, não é? Onde Deus afirma o seguinte: eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Correto? As pessoas hoje são presa fácil, né? Das esquisitices, doutrinas esquisitas, né? Que estão aí à disposição, mas que são levadas a sério, né? Ao invés de serem, como eu diria, uma causa de mera curiosidade, começa a despertar uma vontade nas pessoas de acreditarem naquilo ali como se fosse verdade, ok? E verdades que se alinham com as escrituras, o que chega a ser estupefaciente, chega a ser algo teratológico, quer dizer, doutrinas monstruosas que são fabricadas, criadas pela imaginação humana, ou então inspiradas pelo inimigo de Deus. Aquele anjo caído. Doutrina de demônio. Doutrinas de demônios. Então, muitos aí acreditam, por exemplo, que a Trindade, esse conceito, né, surgiu com Constantino. Foi Constantino que criou o conceito de um Deus triuno. Isso é totalmente equivocado. Então, a palavra de Deus, né, não tem sido ensinada. As pessoas estão falhando nisso. E muito vento de doutrina tem aparecido, correto? Além dessa afirmação que a ideia de um Deus trino surgiu com Constantino, há outras afirmações aí escabrosas. Por exemplo, que Jesus é nome pagão, que o título Cristo possui o mesmo estigma. Jesus é nome pagão e que o título Cristo, que significa, na verdade, a tradução da palavra Messias, né? Machia, do hebraico para o grego. A própria Septuaginta, que foi escrita que foi a tradução feita por judeus do Antigo Testamento para o grego, eles traduziram Messias por Cristo, que significa ungido. E ainda eles acrescentam que Jesus não é Deus e que esta falsa ideia, dizem eles, da divindade de Jesus veio muito tempo depois
a ser implementada pela igreja cristã. Outra noção errada é a de que a certeza de que Deus levará a sua igreja antes da grande tribulação é algo novo e que os cristãos do primeiro século não criam nisto e que também não acreditavam na eleição divina para a salvação, porque afirmam que quem inventou isso foi João Calvino. A melhor forma de conquistar a mente de um povo é destruir ou torcer o conhecimento de suas próprias origens. E isto Satanás sabe fazer muito bem. Correto? Pessoal, o livro que tem em mão aqui, ele se chama Clássicos da Literatura Cristã. Está aqui. E nessa edição aqui que eu tenho em mão, ela foi elaborada a partir de novas traduções. E as obras aqui contidas são Pais Apostólicos, Confissões e Imitação de Cristo. Então nós vimos aqui, por exemplo, esse livro aqui, ele tem um prefácio, aliás, uma apresentação dos 50 anos dessa editora Mundo Cristão, ok? Lá no Telegram, eu coloquei um vídeo falando a respeito de uma parte, de um parágrafo aqui desta apresentação, tá? É uma crítica que eu faço. E até mandei um e-mail para a editora para confrontar aqui algo que ele falou. Então, se você quiser ter acesso a esse vídeo, que eu falo especificamente de algo que foi escrito aqui que eu discordo, ok? Então acesse lá no Telegram, porque esse vídeo que eu estou falando, que está no Telegram, não vou publicar no YouTube, justamente porque, por falar certas verdades, nós podemos ficar estigmatizados, ok? Certo? Então, assistam lá no Telegram, por favor. Então ele começa a apresentar essa obra aqui assim, ó. Entre as fontes de conforto que amenizam as adversidades da vida humana, estão os livros e a passagem do tempo. Os melhores livros, aqueles que reverberam com verdade e beleza, nos acalmam com perspectivas que pairam acima do cotidiano. Já a passagem do tempo constrói aos poucos, com matéria-prima mais fina que a areia, um contexto de vida que acomoda aquilo que outrora provocou as maiores emoções e lhe dá nova forma. Aí ele fala aqui, né, que a editora alcançou o marco dos 50 anos e que ela conhece um pouco sobre livros e sobre a passagem do tempo. Por isso decidimos marcar este momento com um novo livro, uma edição comemorativa que concede espaço para 3 obras que se consagraram com a passagem dos séculos: os chamados Pais Apostólicos, as Confissões de Agostinho e a Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Bom, então, para começar, pessoal, né, para falar a respeito do tema, e o tema aí pode ser justamente esse, né? Falta de conhecimento da palavra, a falta do conhecimento da palavra. Eis que meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Então, a carta, eu vou ler alguns trechos dessa carta
da Igreja de Roma à Igreja de Corinto, que é denominada Primeira Carta de Clemente. Primeira Carta de Clemente. Então ele começa assim. Mas vamos ver alguma coisa aqui a respeito dessa carta, antes de adentrarmos ao texto propriamente dito, ok? Primeira Epístola de Clemente, aqui na Wikipédia, traz algumas considerações sobre esse texto, ok? A primeira Epístola de Clemente, também conhecida literalmente como Clemente aos Coríntios, em grego, Clementos pros Coríntios, abreviada como primeiro Clemente, é uma carta endereçada aos cristãos da cidade de Corinto. A carta foi datada como sendo do final do século I ou começo do século II depois de Cristo. E justamente com o Didaquê, o Evangelho de Tomé, é um dos mais antigos, se não o mais antigo documento cristão sobrevivente fora dos evangelhos canônicos. Como o próprio nome indica, existe também uma segunda Epístola de Clemente, hoje considerada espúria. No caso da primeira epístola, o consenso acadêmico é majoritariamente a favor de sua autenticidade, enquanto que é igualmente amplo o consenso de que a segunda epístola não deve ser atribuída a Clemente. Acredita-se que a epístola tenha sido escrita ao mesmo tempo que o Apocalipse, por volta de 95, 97 depois de Cristo. Nenhuma das cartas foi aceita como parte do cânon bíblico, ainda que elas fizessem parte da coleção de textos atribuídos aos pais apostólicos. Bom, então, quero ler alguns trechos, pessoal. A Igreja de Deus que vive no exílio em Roma, para a Igreja de Deus exilada em Corinto. Bom, isso aqui certamente é uma interpretação daquilo que Cristo falou, né? Que os discípulos não são do mundo, embora permaneçam no mundo. E as Escrituras falam muito sobre isso, da nossa pátria celestial e que somos peregrinos neste mundo, ok? Para vocês que são chamados e santificados pela vontade de Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que graça e paz em abundância da parte do Deus Todo-Poderoso estejam com vocês por meio de Jesus Cristo. Então, isso aqui é uma carta escrita no primeiro século, ok? Depois de Cristo. E ele fala aqui a respeito, né? Aqui você pode, né, lendo esta carta, você pode inferir a respeito da verdade de que Deus é trino, ok? Ele fala do Pai, o Deus Todo-Poderoso, fala do Senhor Jesus Cristo e fala do Espírito Santo, com letra maiúscula, tá, pessoal? Não é minúsculo, não. O Espírito Santo. Tá aqui, ó. Certo? Consequentemente, vocês todos receberam uma profunda e preciosa paz e um insaciável desejo de praticar o bem, enquanto o Espírito Santo era copiosamente derramado sobre vocês. Ele está falando aqui a respeito de um cisma que surgiu dentro da igreja, ok? E ele tenta combater isso. E ele fala:
dia e noite vocês labutaram em benefício de toda a irmandade, a fim de que, por meio de sua piedade e compaixão, a totalidade dos eleitos de Deus pudesse ser salva. Então aqui, vejam só, a noção, né, a afirmação e o entendimento de que Deus tem os seus eleitos, aqueles que ele soberanamente elegeu para a salvação. E ele fala da totalidade desses eleitos. A totalidade dos eleitos de Deus pudesse ser salva. Então, a igreja apenas será levada ao céu, arrebatada, depois que o último eleito, né, tiver se convertido. O último escolhido tiver recebido a graça de crer no Evangelho. Vocês eram sinceros e leais e não guardavam nenhum ressentimento. Toda insubordinação e cisma eram para vocês um horror. Ele está falando, né? A respeito dessa eleição. E ele repete isso depois no capítulo 6. Aqui eu li no capítulo 2, ok? A esses homens que levaram uma vida tão santa, juntou-se a grande multidão dos eleitos. Os eleitos, novamente ele fala. Agora uma coisa interessante que ele fala, né, gente? E é atualmente uma advertência a respeito daquilo que atualmente está destruindo muitas nações, ok? E isso é uma estratégia, né, de destruição das nações. Eles estão fazendo isso. Então, por exemplo, as pessoas hoje, né, não é a maioria que tem aquele senso de patriotismo, de pertencer a uma nação. Mas tudo isso é uma estratégia para que as nações sejam diluídas, ok? Porque no fim dos tempos haverá justamente um conglomerado de 10 nações que vai conceder o poder delas ao anticristo. Então tudo isso que está acontecendo, né, é algo previamente montado. Então eles estão montando o palco, é um teatro, tá? E acontece o seguinte, as pessoas que desconhecem o Evangelho, a palavra, elas são facilmente manipuladas e usadas por esses ímpios para que produzam de dentro para fora a destruição de uma civilização. Não sei se vocês notam isso. Gente, esses artistas aí, esses caras artistas, se declaram aí comunistas, de esquerda, os caras aí que estão produzindo todo tipo de coisa que vai contra a palavra de Deus, aquilo que é conservadorismo, a conservação dos valores, entendeu? Esses caras, essas pessoas, esses atores, né? Eles são atores mesmo, no palco, né? Eles então impingem um monte de ideias, né? Você pode ver aí na rede esgoto um monte de coisa, né? Atacando de todos os lados, né? Mediante essas pessoas, mas a vida particular deles, se você for ver, os caras são muito família, pessoal. É família. Família E, família A, família, né? Tem a música do Titãs, os caras zombando ali da instituição da família naquela música de rock, né? Mas, gente, isso é só um teatro, entendeu? É apenas um teatro.
Eles não acreditam naquilo. Os caras, eles querem preservar a família deles. Né? Eles ficam brincando, zombando. Mas se não fosse a família deles, né, a família, eles estariam mortos. Né? Porque um bebê não consegue se alimentar sozinho. Né? Não consegue ter higiene, fazer a higiene dele diária sozinho. Né? Muito menos uma criança. Né? Vai aprendendo aos pouquinhos né? É isso aí. É desse jeito. Então, esses atores aí são fingidores. Né? Eu duvido que eles queiram colocar o filho deles para ficar assistindo a Rede Esgoto 24 horas por dia. Eu duvido. Eles não fazem isso. O cara que apresenta o jornal, eu tenho certeza que ele fala, olha, não liga o jornal, vai ver outra coisa, porque ali eu só falo bobagem, eu sou um papagaio, eu estou ali, não é para pensar. Entendeu? Eu estou ali para fazer o meu papel de condutor das massas, né? Para alienar as pessoas. Aliená-las de Deus, do próximo, da comunidade, de tudo. Entendeu? Então esses caras são assim. Certo? Eles, na verdade, eles querem criar o caos, né? Eles são usados para diluir, né, os valores da sociedade. Então, eles querem carcomer a sociedade de dentro para fora, mas eles querem estar preservados, pessoal. Então, não se deixe levar por esses caras. Né? Não seja um tolo assistindo Rede Esgoto. Para com isso. Não tem o que fazer, pega uma Bíblia, vai ler a Bíblia. Entendeu? Ou coloca em outra coisa. Entendeu? Tem aí tanto documentário bom no YouTube, tem filmes aí, documentários, né, edificantes. Né? Não fica nessa Rede Esgoto, não. Certo? Porque eles querem fazer de você pura massa de manobra, entendeu? Então ele fala aqui, vejam só, a rivalidade e a discórdia destruíram grandes cidades e extirparam poderosas nações. Olha a lição aqui de um homem que viveu no primeiro século, século I. Estamos aqui 20 séculos depois, gente. E está acontecendo isso que o homem falou. A rivalidade e a discórdia destruíram grandes cidades e extirparam poderosas nações. Poderosas nações. Você vê aí famílias, né? Uns odiando os outros. Né? Então é isso. Aí vem aí essas ideologias malucas. Né? O cara queima a bandeira do próprio país, gente. Né? Isso é coisa de gente normal. Pensa bem, isso é coisa de gente normal? Você acha isso bonito? Se você acha, meu amigo, procura um psiquiatra, entendeu? Vai tomar um Gardenal, vai procurar se tratar, ok? Porque isso é coisa de maluco. A rivalidade e a discórdia destruíram grandes cidades e extirparam poderosas nações. Aí ele fala, estamos escrevendo neste tom, amados, não apenas para admoestá-los, mas também para lembrar essas coisas a nós mesmos. Pois estamos na mesma arena, envolvidos na mesma luta. Por isso devemos abandonar toda preocupação vazia e fútil e voltar-nos para a gloriosa e santa regra de nossa tradição. Vamos observar o que é bom, o que é agradável e aceitável àquele que nos criou. Fixemos os olhos no sangue de Cristo e tomemos consciência de como ele é precioso para seu Pai, uma vez que foi derramado para nossa salvação e trouxe a graça do arrependimento para o mundo inteiro. Vamos repassar todas as gerações
e observar que de uma geração para outra, o Mestre tem propiciado uma oportunidade de arrependimento aos que estão dispostos a recorrer a ele. Noé pregou o arrependimento e os que lhe deram ouvidos foram salvos. Vejam isso aqui, pessoal. Isso é salvação antes da tribulação, ok? Certo? Vejam só, ele fala aqui da eternidade de Cristo. Uma vez que foi derramado para a nossa salvação e trouxe a graça do arrependimento para o mundo inteiro. Vamos repassar todas as gerações e observar que de uma geração para outra, o Mestre, de uma geração para outra, o Mestre tem propiciado uma oportunidade de arrependimento aos que estão dispostos a recorrer a ele. Jesus Cristo falou, antes de Abraão, eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Quiseram jogar pedra nele. Ele afirmou a sua divindade, a sua eternidade. Então vemos aqui. Ele fala do Pai, fala do Mestre, que é Cristo, e fala do Espírito Santo, ok? Noé pregou o arrependimento, vejam só, e os que lhe deram ouvidos foram salvos. Os que obedeceram. A Bíblia fala que aprouve a Deus salvar-nos pela loucura do Evangelho. Vejam só o que diz a palavra. Fala assim, ó. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem. Os que perecem, os que, por exemplo, ouviam Noé naquele tempo, não deram bola para ele. Então eles pereceram. A palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a sabedoria, o entendimento dos entendidos. Onde está o sábio, onde o escriba, onde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Então Noé, ele pregou. Noé pregou o arrependimento e os que lhe deram ouvidos foram salvos. Quer dizer, aqueles que deram ouvidos à loucura da pregação. Que Paulo está falando aí? Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Jonas pregou a destruição aos ninivitas, e quando eles se haviam arrependido dos seus pecados, conseguiram as boas graças de Deus mediante suas orações e obtiveram a salvação, apesar do fato de não serem povo de Deus. Os ministros da graça de Deus falaram do arrependimento por meio do Espírito Santo. Está vendo? Este verso aqui fala justamente da triunidade de Deus, que já era crida no primeiro século. Isso não surgiu, não é coisa nova não, tá? Não surgiu depois de Constantino não, ok? Tá aqui, os ministros da graça de Deus falaram do arrependimento por meio do Espírito Santo, maiúsculo aqui. E o próprio Mestre do universo referiu-se a ele com um juramento. O Mestre do universo. Né? O Mestre é o Mestre.
ok? É o Senhor. Está aqui. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Antes de Abraão, Jesus já era, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Ok? Então vimos aqui também como eles aguardavam a bendita esperança. Vamos fixar nossos olhos naqueles que serviram a sua glória e magnífica perfeição. Tomemos Enoque, por exemplo, o qual, por ter se mostrado justo mediante sua obediência, foi arrebatado aos céus e nunca morreu. A palavra aqui, arrebatado aos céus e nunca morreu. Ok? Noé mostrou-se fiel em seu ministério e pregou ao mundo o novo nascimento. Portanto, por intermédio dele, de Noé, não é? O Mestre salvou aquelas criaturas vivas que pacificamente entraram na arca. Salvou do quê? Salvou do dilúvio, da destruição, da ira, do juízo. Ok? Abraão, que foi chamado amigo, mostrou-se fiel obedecendo às palavras de Deus. Foi a obediência que o levou a deixar sua terra, seus parentes e a casa de seu pai. De modo que, abandonando uma terra miserável, uns parentes mesquinhos e uma casa insignificante, ele pudesse herdar as promessas de Deus. E ele vai falando aqui, e então ele fala a respeito de Ló. Devido à sua hospitalidade e devoção religiosa, Ló foi salvo de Sodoma, quando toda a região foi condenada a fogo e enxofre. Assim, o Mestre deixou claro que ele não abandona os que nele depositam sua esperança, mas entrega à punição e ao tormento os que dele se afastam. Isso aqui é uma crença, entendeu? É uma crença que aquele que tem Cristo como único Salvador e suficiente Salvador será salvo da tribulação. Está aqui. Isso aqui, essa crença está expressa aqui nessas palavras de Clemente, do primeiro século. Então, essa esperança bendita não surgiu, né? Não é recente, não surgiu no século XVIII, nem XIX, não é coisa recente, pessoal. É coisa que já existe essa ideia, essa esperança, fazia parte do cotidiano dos crentes do primeiro século. Ele fala, Ló foi salvo de Sodoma, quando toda a região foi condenada a fogo e enxofre. Assim o Mestre deixou claro que ele não abandona os que nele depositam sua esperança, mas entrega à punição e ao tormento os crentes, os cristãos? Não. Os que dele se afastam. Está aqui. Leiam aí. Entrega à punição e ao tormento os que dele se afastam. Aí ele fala a respeito da Raabe, que foi salva também. Está aqui, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você, Raabe no caso, não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes. E além disso, eles lhe deram um sinal. Ela deveria pendurar um cordão escarlate em sua casa. Com isso, deixaram claro que era pelo sangue do Senhor, vejam só, que era pelo sangue do Senhor
que a redenção deveria vir para todos aqueles que creem em Deus e nele esperam. Percebam, amados, que não apenas a fé, mas também a profecia está exemplificada nessa mulher, em Raabe. E vejam só aqui. Não, é muito interessante, sabe, pessoal? Mas temos aí, então, a certeza que os primeiros cristãos influentes, né, na história da igreja, né, eles criam, certo? Eles criam na divindade do Senhor Jesus, né, Senhor Jesus Cristo. É assim que eles falavam, certo? Essa maluquice aí, que o nome de Jesus é pagão, Cristo é pagão, isso não cola, pessoal. Tá? Isso é invenção, tá? É invenção, doutrina humana ou doutrina de demônios, ok? E a noção aí também da eleição divina, né? Temos aí também a noção a respeito da triunidade de Deus e também e a palavra trindade é uma forma de explicar, é uma forma didática de explicar essa união das três pessoas que compõem a divindade, correto? E outra coisa é que eles também criam no arrebatamento. Essa palavra é usada aqui por Clemente. E um arrebatamento pré-tribulacional, ok? Porque a tribulação é para o ímpio. É para o ímpio. Certo? Ele mostra exemplos aí de Enoque, de Ló, da Raabe, né? A prostituta que foi salva. Tá aqui, ó. Certo? A redenção deveria vir para todos aqueles que creem em Deus e nele esperam. É aos humildes que Cristo pertence, não àqueles que se posicionam acima do rebanho dele. O cetro da majestade de Deus, o Senhor Jesus Cristo, não veio com a pompa do orgulho ou da arrogância, embora pudesse tê-lo feito, mas veio na humildade, exatamente como o Espírito Santo disse sobre ele. Pois nas Escrituras se lê: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Então ele está citando aqui o texto de Isaías, né? Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53. Então, vejam só, ele fala sobre tudo, né? Essa esperança, ele dá uma aula aqui, né, de doutrina cristã. Que ele fala a respeito de Deus, do Senhor Jesus Cristo e a respeito do Espírito Santo. Aqui ele fala: pois ele levou o pecado de muitos, não de todos, de muitos, dos escolhidos. Você está se sentindo aí ofendido com isso? Você está aí você está abalado? Está escandalizado? Então é o evangelho verdadeiro que estamos falando aqui. Porque o evangelho é escândalo para o mundo. É escândalo para aqueles que não creem. É escândalo para os que querem raciocinar a partir das categorias humanas, da lógica terrena, ok? Vamos ver aqui. Agora vejam só, pessoal. É impressionante. Como Clemente
descreve aqui sobre o mundo em que vivemos, ok? Eu vou ler aqui, preste atenção nisso aqui. Você que crê, né, nas Escrituras e na imobilidade da terra e na sua planicidade, ok? Vejam só. Os céus se movimentam sob sua direção, a direção do Pai Criador, ok? Os céus se movimentam sob sua direção e pacificamente a ele obedecem. Dia e noite percorrem sua rota que ele lhes determinou, sem nenhuma interferência mútua. O Sol, a Lua e as constelações de estrelas deslizam harmoniosamente em suas rotas pré-determinadas às suas ordens e sem nunca sofrer nenhum desvio. Aqui, ó, 20, ok? Vejam só aqui. Os céus se movimentam sob sua direção e pacificamente a ele obedecem. Dia e noite percorrem sua rota que ele lhes determinou sem nenhuma interferência mútua. O Sol, a Lua e as constelações de estrelas deslizam harmoniosamente em suas rotas pré-determinadas às suas ordens e sem nunca sofrer nenhum desvio. Tá? Por vontade dele e sem discórdia ou alteração nenhuma de seu decreto, a terra torna-se frutífera nas épocas adequadas e produz alimento abundante para homens e animais e todos os seres que nela vivem. As insondáveis abissais profundezas e as indescritíveis regiões do mundo inferior estão sujeitas aos mesmos decretos. Então, as regiões inferiores são indescritíveis. A bacia do mar sem fim, por disposição dele, está construída para conter o acúmulo das águas. Vejam só, preste bem atenção, tá? Veja o que ele escreve aqui. A bacia do mar sem fim, por disposição dele, está construída para conter o acúmulo das águas, de modo que o mar não ultrapasse as barreiras que o cercam, mas se comporte exatamente como ele determina. Pois ele disse, até aqui você pode vir, além deste ponto não. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas. O oceano que o homem não consegue cruzar, e os mundos além dele são governados pelos mesmos decretos do Mestre. Ok? Então, há coisas aqui incríveis que Clemente escreveu. Correto? E totalmente em acordo com a Escritura. Correto? Ele fala sobre as estações, primavera, verão, outono e inverno. Ele fala que fontes perenes criadas para o prazer e a saúde nunca deixam de oferecer seus seios que dão vida ao mundo, que dão vida ao homem. Fontes perenes criadas para o prazer e a saúde nunca deixam de oferecer seus seios que dão vida ao homem. É isso. Mas tem muito comunista aí, certo? Esses filhos do demônio, né? Querendo o quê? Esconder essas verdades, ok? A abundância da água, a abundância do petróleo, a abundância de tudo que é bom aí, né? Que Deus deixou para o homem usufruir, ok? Mas temos certeza que a verdade vai prevalecer, ok? E que essa mentira aí, todas as mentiras aí, cairão por terra. Seja Deus verdadeiro, ok? E mentiroso
todo homem. Fica a dica.